tudo bem? Como que você tá? Como que tá o seu coração? Como que tá a sua mente? Como que tá a sua esperança? Como tem sido o seu relacionamento com Deus durante esse tempo de isolamento social? Hoje o nosso culto vai ser bem diferente, nós vamos ter um bate-papo bem legal com o pastor Juan e com o Augusto sobre namoro. Mas antes nós vamos louvar, e o meu convite para você é que você louve a Deus com tudo que é em você, que você feche os seus olhos, que você levante suas mãos, que você adore a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e que você entregue a sua vida a Ele, porque é o melhor lugar que ela pode estar. Vamos lá, vamos juntos louvar a Deus e nos vemos já já no bate-papo. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvor e
sacrifício em nosso lugar, nos trouxe a vida para compartilhar o teu amor, até que vejam que somos discípulos. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o teu sangue, Jesus, do pecado nos purifica. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue dele, e o teu sangue, Jesus, do pecado nos purifica. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. Que grande amor nos concedeu, sermos um corpo com Cristo, como herdeiros do Pai e co-herdeiros com o Filho. Clamamos, venha o teu reino. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado. E se com Cristo padeço, com Ele eu sou glorificado, glorificado.
estamos na série Não Namore Até Que. Semana passada a gente falou um pouco sobre não namore até ser quem você gostaria de namorar. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Augusto, com o Juan, dois caras casados, eu mais ou menos, 50%. Mas, deixa eu explicar, porque senão vai ficar estranho, né? 2.5 men. É porque meu casamento estava marcado para o dia 9 de maio, por causa do isolamento social a gente teve que remarcar, então casou só no civil. Então continua ela na casa dela, eu na minha, infelizmente. Mas se Deus quiser, o quanto antes a gente vai casar aí. Mas vamos lá, Augusto e Juan, acho que nem precisa se apresentar, né? O pessoal já conhece vocês. Mas vamos começar então. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, o nome da série é Não Namore Até Que. Porque a gente cresce achando que nós devemos o tempo todo estar pensando em namorar, temos um desespero para começar a namorar e a gente não se atenta ao que a gente tem que cuidar para ser ou para estar preparado antes de fato namorar. Então, não namore até o que para vocês? O que você complementaria essa frase? Não namore até que? Eu acho que são dois processos. Não namore até que um processo é relacionado a você e o outro é relacionado a outra pessoa. O relacionado a você, não namore até que você tenha maturidade para lidar com uma relação. Porque não é tudo flores, não é fácil, então eu acho que você precisa ter muita maturidade para se envolver num relacionamento. Em relação a outra pessoa, não namore até conhecê-la, porque cristãos não namoram para conhecer, cristãos namoram porque já conhecem. Então, antes do processo do namoro, você precisa conhecer quem a outra pessoa você precisa observar a fé, se essa pessoa tem fé ou não tem, se a fé dela é no seu Deus ou se é em outras coisas, os valores, os princípios, a vida familiar dessa pessoa, como ela se relaciona com o pai, com a mãe, porque tudo isso vai afetar a sua relação. Então, se você não observa essas coisas e você cai dentro de um namoro, você vai sofrer de maneira desnecessária. Então, acho que são dois pontos. Primeiro, você precisa amadurecer, ter maturidade, tanto emocional, quanto espiritual, quanto financeira. E a segunda coisa é que você tem que observar outra pessoa, fé, princípios, valores e relação familiar. Eu acho que basicamente é isso. Então foi isso, pessoal, o nosso bate-papo de hoje. Voltamos sábado que vem. Mas eu concordo muito com isso. Eu acho que não se deve jogar semente enquanto a terra não está pronta. Não namore até que a terra esteja preparada para você jogar a semente. Porque é uma responsa muito grande, né? Então, o primeiro pensamento não deve ser, eu tenho que namorar, eu não tenho que namorar, como é que eu vou achar uma pessoa para eu namorar, eu quero casar logo, igual na mensagem da semana passada, né? O Renan até contou um pouco do testemunho dele. Mas tem que ser, eu estou preparado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Existe uma pressão para que as pessoas namorem, mas a grande pergunta é namorar para quê? Por quê? Eu acho que tem que estar primeiro entendido e respondido essas questões dentro de nós, porque eu não tenho que namorar por nada, né? O namoro não é algo sem propósito, sem objetivo. Namorar é bom, mas o namoro cristão, ele tem que ter propósito, ele tem que ter objetivo. Quando a gente não tem propósito e objetivo, o namoro pode ser um fiasco e pode gerar sofrimento para os dois lados. Então é importante você entender isso. Eu vou namorar, mas eu vou namorar para quê? Com qual objetivo? Com qual propósito? Normalmente eu aconselho a galera que eu acho antes dos 18 anos uma idade inapropriada para namorar. Para vocês, existe uma idade certa? Você é uma exceção, né, Juan? Você começou a namorar com 13 anos. É uma exceção que deu certo, mas na maioria dos casos não dá. Para vocês, qual é a idade certa, se existe? Bom, primeira coisa em relação a isso. Eu não aconselho a fazer o que eu fiz, porque, de fato, como o Renan falou, é uma exceção. Não costuma dar certo. É uma exceção à regra. Mas, graças a Deus, o nosso sempre foi com muita oração. A gente teve muitas pessoas nos acompanhando e deu certo, mas é uma exceção. Em relação à idade, talvez eu não pontuaria assim, uma idade fixa, porque vai de pessoa para pessoa, né? Vai muito da maturidade, mas eu acho que você tem que ter, para namorar, maturidade emocional, espiritual e financeira.
Então eu não aconselho uma pessoa que nem trabalha ainda namorar. Porque como que você vai bancar a relação? Como é que você vai sustentar, né? Você vai sair, você vai comer, tem gasto, tem presente, tem dia dos namorados, envolve gasto. Como é que você vai bancar isso? Então eu não acho que a gente tem que namorar quando a gente ainda é dependente financeiramente de alguém. A segunda coisa é maturidade emocional. Então se a pessoa fala que vai terminar com você e para você o seu mundo acabou e você vai para um ponto de tentar tirar a sua vida, você não tem maturidade emocional. Então acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu tenho maturidade emocional para me relacionar com outra pessoa, para suportar sofrimento, para suportar uma crise, para entender os processos e as fases da vida. E a terceira coisa é a maturidade espiritual. A sua identidade em relação a Deus está bem definida, você tem relacionamento com o Pai, você sabe quem você é, você sabe qual é o propósito da sua vida, você sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Então não pontuaria talvez por idade, mas por maturidade emocional, espiritual e financeira. E quem é que vai te ajudar a entender se você tem? Os teus pais, os teus pastores, os teus amigos. Então conversa, pede muito conselho para que você não dê um passo em falso e gere sofrimento desnecessário na sua vida. Então você deu 3 pilares aí, né? Emocional, espiritual e financeira. Legal isso. E você? Eu penso que antes de saber a idade que você vai pensar em namorar e tudo parte do propósito, né? A gente está aprendendo nessa série agora de Volta para Casa. Se você é jovem e não está acompanhando, eu falo para você acompanhar. Porque muito do que está sendo tratado lá serve para as famílias já estabelecidas, as pessoas já estão casadas, ter esse retorno para dentro de casa, para cuidar aí numa ideia de restauração familiar. Mas para você que é jovem, que ainda não constituiu sua família, é um aprendizado gigantesco. Você vai economizar anos e anos de dor de cabeça. Então acompanhe a série, pegue lá, maratona mesmo, assim. Porque tudo parte do propósito. Vai namorar para quê? Qual que é o objetivo de namorar? Uma das coisas muito interessantes que a gente aprendeu nessa série é sobre o propósito hedonista de algumas pessoas, né? E o namoro, às vezes, a pessoa quer namorar só para saciar esse desejo, os desejos sensoriais, carnais, emocionais, afetivos, que também devem ser saciados dentro do namoro, dentro de um relacionamento, mas não deve ser o propósito inicial. Então, se a pessoa não quer namorar só para ter prazer, só para beijar na boca e tudo, se o propósito dela não é esse, se o propósito é constituir uma família, aí você já dá um salto gigante na questão da idade. Você não vai começar a namorar com 14, 13 anos, você não está preparado para isso. Então, eu mesmo na minha vida, eu passei por 2 processos. Eu já tive por muito tempo, assim, nem um pingo de interesse em questão de namorar, de buscar isso. Ao mesmo tempo também que eu já tive o propósito de, não, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar. Só que eu só fui entender mais tarde quais eram minhas motivações. E eu vi que muitas delas estavam erradas. E aí o que acontecia? Eu me frustrava e eu machucava as pessoas. Um exemplo que eu acho muito legal, e eu acho que todo mundo já viu esse exemplo, essa ilustração, né? Fala muito sobre o sexo, né? Que é quando você pega 2 folhas de papel molhadas e coloca uma colada na outra. Quando você vai tentar descolar, elas não saem inteiras. Elas rasgam, uma fica colada na outra. Ficam marcas, né? Ficam marcas. E isso não é só pro sexo. Isso é para tudo. Para qualquer relacionamento, para qualquer aliança que você faz. Então, os propósitos devem estar muito claros, assim, muito claros. Você frisou muito bem que nós temos na nossa celebração principal a série de Volta para Casa, que está sendo muito boa. Está aqui no YouTube, pode pesquisar aí, domingo de manhã, domingo à noite, temos os cultos também. E eu cresci ouvindo que não tinha namoro na Bíblia. E, de fato, a palavra namoro não existe, mas a Bíblia deixa princípios dos quais a gente tem tratado na nossa série. Fale um pouco aí sobre os principais para vocês, da questão de Adão, da questão de Abraão, de como é esse princípio para encontrar e para ser essa pessoa pronta para namorar, pronta para o relacionamento. Acho que a primeira coisa é você entender o propósito da sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, porque quem tem propósito não vai aceitar propostas. Então, quem sabe para onde está indo e para onde Deus está levando, não vai ficar aceitando qualquer coisinha, qualquer situação, qualquer namorinho,
sabe? Porque é isso que o Augusto falou, você vai se ferindo, vai se machucando de maneira desnecessária. Então a primeira coisa é saber o seu propósito. E observar se a outra pessoa ela caminha em direção ao mesmo propósito que o seu. Então, é interessante isso, a gente observar primeiro. Então, primeiro a gente cultiva uma amizade, a gente observa, caminha junto, come 1 quilo de sal juntos, um visita a casa do outro. Tem um tempo primeiro de relacionamento de amizade, onde eu vou observar essas coisas. Então, assim, eu não daria um passo de fé em relação ao namoro sem antes observar muito como a pessoa lida com crises, né? Como ela lida com as dificuldades da vida, como ela recebe tudo isso e como ela gerencia tudo isso. Se ela é bipolar, se ela vai para os extremos, se ela é agressiva, se não é, como ela lida com isso. Segunda coisa, como ela se relaciona dentro de casa, porque um filho que agride o pai verbalmente vai agredir a esposa verbalmente. Uma filha que é rebelde dentro de casa vai ser rebelde no casamento. Então, observar o contexto familiar é muito importante para que você evite um sofrimento desnecessário na sua vida. Observar como a pessoa lida com o dinheiro, como ela lida com a fé dela. Então, sim, uma grande dica é observar. A observação é uma dica muito importante que eu vejo que hoje ela não é respeitada. A gente faz tudo hoje de maneira muito rápida, né? Tudo no fast food, tudo é muito veloz. Então eu acabo de conhecer, eu já quero namorar, e aí eu já quero fazer coisas que eu não devo fazer. Então a gente quer correr muito quando a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Então eu preciso entender as estações da vida, eu preciso relacionar o Kairos ao Cronos, né? Entender o tempo de Deus dentro do nosso tempo. Entender que acima de leis ou regras existem princípios, né? E nós somos uma geração que não gosta de princípio. Nós somos uma geração, infelizmente, que gosta de quebrar princípio. Gosta de quebrar tudo que é valor firmado, histórico, tradicional, familiar, nacional, qualquer parâmetro de regra, de lei, de firmeza de sociedade, a gente quer quebrar. A nossa geração foi ensinada assim. É uma rebeldia sem causa, né? E isso é muito prejudicial. Então, dentro disso que o Juan falou, é a questão da intencionalidade. É você entender o seguinte: antes de eu me aliançar com a pessoa, eu tenho que entender tudo isso que ele falou a respeito da família, a respeito de finanças, a respeito do emocional, como a pessoa reage a situações difíceis, a situações legais. Porque a gente vai, às vezes, só deixando a vida levar. E isso é um grande problema. Esquece a filosofia do deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem que passar a ter uma postura diante da vida, diante das nossas relações, mais intencional mesmo. Tipo assim, não vou viver de qualquer forma, eu estou em construção, eu estou numa construção pessoal, então eu vou estudar, vou trabalhar, vou me formar, vou ser uma pessoa melhor. Ao mesmo tempo que eu estou em construção emocional, né, lidando com as minhas emoções, pedindo conselhos, sendo mentoreado. E também estou me construindo como uma pessoa melhor espiritualmente, buscando mais a Deus, lendo mais a Bíblia, orando mais, dedicando mais. Você se tornando essa pessoa, você não vai querer se relacionar com qualquer pessoa. Então aí passa a questão da intencionalidade na hora de escolher uma pessoa. E a observação eu acho que é um dos principais princípios e fatores que a gente pode pôr. Assim. Porque julgo desigual não é só sobre a fé. O jugo é uma peça que você coloca sobre dois animais para eles carregarem algo, e ela tem um modelo, ela tem um molde. E aí se você coloca em animais diferentes, não vai dar certo. Um vai carregar mais, um vai ficar mais cansado do que o outro. Então o jugo desigual não é só sobre a fé. Jugo desigual é sobre nível intelectual, é sobre condições de vida. Então a observação te faz antecipar muitos problemas e muitos sofrimentos que você poderia ter, mas porque você observa isso, você evita, né? E se você tem um propósito, você tem que escolher alguém que esteja caminhando para a mesma direção que a sua. Então é interessante isso, porque muitos acreditam que Deus tem a pessoa certa, né? Eu acredito que Deus tem princípios. E quando eu escolho baseado nesses princípios, Deus abençoa a relação. Então eu vou mais por essa linha aí. Legal. Nós estamos hoje na nossa segunda mensagem, no segundo culto da série Não Namore Até Aqui.
Então, para você que não assistiu, está aqui no YouTube a mensagem semana passada, e nós falamos justamente isso, os 4 passos que nós podemos aprender com Davi, do que nós devemos ser antes de namorar. Eu não vou falar aqui para o pessoal ter que ver, né, quem não viu. Mas para vocês, como que funciona na questão de orar? Você casou com a primeira pessoa que você namorou, você acha que já namorou algumas pessoas, como que funciona para vocês? Eu acho que ele tá até meio travado que a Sara tá aqui. Sara, dá licença, por favor. Vou começar a revelar umas coisas aí. Então vamos lá, na questão do orar para namorar, eu já ouvi pastores que defendem que não existe um período antes do namoro para orar, até porque na maioria dos casos, quem começa a orar já está apaixonado e vai namorar, e pode até ser que o namoro termine futuramente, então a gente não sabe. Deus respondeu que era para namorar, que não era para namorar, e aí? E também já vi pastores que falam que tem que ter esse período de oração antes do namoro. Para vocês, como que funciona essa questão do orar para namorar? Eu acho difícil falar que não tem que orar, porque tem que orar antes de fazer tudo, né? Muitos dos erros das pessoas é porque elas deixam para orar quando já está no fundo do poço. Eu oro até antes de comprar um carro, falo assim, Deus, me direciona, sabe, o carro certo. Às vezes, lá em Vinhedo mesmo, eu tive uma experiência do vendedor falar assim, não, aqui, cara, esse carro aqui está com um probleminha aqui, eu não vou te vender esse carro, não. Mas eu orei antes, entende? Então eu acho que a gente tem que orar antes de tudo. Então é difícil falar que não tem que orar antes de namorar. Tem que orar antes de tudo, pedir direção para Deus antes de fazer qualquer coisa. Então, na minha opinião, tem que orar sim. O problema que a gente vê, assim, que às vezes coloca como uma regra, né? Tipo, eu já vi alguns lá no interior, tem algumas questões, tem que falar até da corte, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Não sei como é que é aqui na capital. Mas tinha essa questão, não, tem que fazer oração, depois da oração é a corte, e depois namora. A corte é um namoro que não pega nem na mão, assim. Né? Então começa a colocar regras. Qual que é o problema disso? As pessoas, nós temos essa tendência de se apegar às regras, às leis, e não entender o princípio e o conceito, a consciência que se deve ter por trás disso. E aí a gente acaba fazendo por regra, só por cumprir uma lei. Sem coração, sem consciência, sem sabedoria, então não vale de nada, assim, porque aí acaba quebrando a regra que colocou antes, né? Fez um compromisso, aí quebra, não consegue cumprir, aí se frustra, aí vira um problema maior. Mas sobre a questão da oração, eu entendo perfeitamente de que oração é para tudo, é relacionamento com Deus, então a gente tem que orar antes de tudo. Não importa o que for, né? Eu concordo muito com isso. E principalmente quando a gente fala de namoro, porque aqui a gente não está falando passos para você... Comprar uma camisa não é algo simples e tão irrelevante, né? É uma decisão que vai mudar a sua vida. E também a gente não está falando assim, passos para ter um namoro saudável, tipo como se fosse um blog, uma coisa assim. Não, a gente está falando, quando você for namorar, que essa pessoa seja para a sua vida. Não quer dizer que vai dar certo com a primeira, não é isso que a gente está falando. Mas a intenção é de que dê. A motivação é de que dê certo. Então, é um nível de aliança muito grande. Você não vai fazer esse nível de aliança sem oração, sem preparação, sem busca, sem aconselhamento. Você falou do tempo, né? E aí, aproveitando a palavra do Augusto, eu acho que é difícil falar de tempo. Quanto tempo? Eu acho que a gente tem que orar até Deus dar convicção, tanto para sim quanto para não. Um cristão nunca deve se mover na dúvida, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de paz. Então a gente só se move na convicção. Então é difícil falar 1 mês, 2 meses, 3 meses de oração. Eu acho que é importante a gente orar até ter convicção, tanto para sim quanto para não. Eu acho que hoje a nossa geração é uma geração que não tem convicção de nada. Não tem convicção da profissão, da carreira, não tem convicção do que Deus está fazendo, falta convicção. E a convicção, ela é consequência natural de vida de oração, de relacionamento com Deus. Vamos tirar a religiosidade, tá? Não estamos falando de momentos de religiosidade, estamos falando de momentos de relacionamento com Deus. Então, quando a gente está alinhado, ajustado ao que Deus está fazendo, a gente tem propósito. E se a gente tem propósito, a gente tem convicção. Então, em relação ao tempo, eu acho difícil falar, mensurar tempo exato, mas eu acho que a gente tem que se mover por convicção. Só dando um exemplo em cima disso, eu já tive 3 relacionamentos. O terceiro foi o casamento. Nos 2 primeiros eu não tive o hábito de orar antes. Eu fui deixando rolar. E foi muito interessante que um deles, que foi o mais catastrófico, assim,
Terminou, passei um tempo longe da pessoa e tal, beleza. Num dia me liga, me manda uma mensagem, quer dizer, vamos conversar? Aí eu, meu Deus, e agora? Aí mexeu tudo comigo, aquela coisa. Vamos conversar. Nessa de vamos conversar, a proposta era da gente voltar. Ela quis voltar comigo e tudo. E por dentro eu queria muito. Só que eu fui mais racional nessa hora. Graças a Deus eu consegui pensar e falar, não, calma, vamos com calma. E aí eu coloquei a questão da oração. Vamos orar? E aí vamos ver o que Deus confirma em nosso coração, se é para a gente voltar realmente, que a gente terminou ou não deu certo. Então vamos orar. Aí eu vi que Deus fala nessas questões. Porque através da oração e através da mentoria, porque eu procurei meus pastores na época, e eles me ajudaram, me orientaram, oraram por mim também. Através desses 2 pilares, aí eu entendi que não era o melhor para mim voltar com aquela pessoa. E realmente não era. Não voltamos, passaram alguns anos, eu encontrei minha linda esposa que está ali na câmera. Então, assim, a oração e a mentoria não são regras, não são leis, são princípios que nos abençoam. Quando a gente tem essa consciência, aí a gente faz de forma tranquila, com alegria, com disposição de coração, né? Legal que vocês falaram de convicção, os dois falaram dessa questão. E eu já vi exemplos de pessoas que oraram, sentiram convictas de começar a namorar e não deu certo. Para vocês, Deus permite um namoro, mesmo sabendo que pode não dar no casamento? Deus aprova ou Deus está tipo assim, faz o que você quer, eu vou abençoar a sua escolha, mas me honre, faça, dá certo. Porque eu vejo que tem muita gente que ora, não para ver se é da vontade de Deus, mas para saber se aquela é a pessoa ideal. E não existe a pessoa ideal. Deus não fez uma pessoa certa para o Renan, uma pessoa certa para o Juan, uma certa para o Augusto. A questão é o quanto você está disposto a fazer dar certo, quando você está disposto a levar Deus para a vida daquela pessoa. Eu penso que muita coisa na vida é construção. Deus nos orienta, nos dá os caminhos, mas a gente precisa passar por algumas coisas para poder se construir, se fortalecer. Então, os próprios problemas, às vezes, que a gente passa na vida, são para nos ajustarem, para nos ensinarem, né? Então, eu acho que alguns processos são assim, Deus abençoa, Deus orienta, mas também a gente perde. O pastor vai poder falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho muito interessante a questão de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó enganou o irmão Esaú. Então, se ele não tivesse enganado Esaú e Esaú não tivesse perdido essa bênção, porque ele negociou, ele abriu mão, ele desistiu, os patriarcas seriam Abraão, Isaque e Esaú. Olha o quanto que Esaú perdeu por causa de escolhas que ele fez. Então, Deus se afastou dele e ele se afastou de Deus e toda uma história foi transformada. Então, foi porque Deus não abençoou Abraão? Foi porque Deus não abençoou Isaque? Não. Foi uma decisão de Esaú. Então, eu penso um pouco assim também. Então, mano, eu penso assim, Deus deu a direção, Deus deu os princípios que devem ser observados. Se a pessoa foi na direção do que Deus moveu, se a pessoa observou os princípios, só não vai dar certo se ela não quiser, porque Deus vai abençoar. Então, como o Augusto falou da construção, é fácil o processo de namoro, mesmo que a pessoa esteja dentro dos princípios e da visão, não é. Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai. É uma construção dos dois. Então só não vai dar certo se os dois não quiserem que dê, porque se os dois tiverem um amor aperfeiçoado, que não espera receber, mas é um amor sacrificial de entrega unilateral e divino, se os dois entrarem na relação para fazer o outro feliz, para complementar, ou seja, se a visão estiver ajustada, vai dar certo. Por isso que antes do namoro é importante que a pessoa tenha maturidade emocional, espiritual e financeira, para que dê certo. Porque se ela não tiver maturidade, mesmo que ela observe os princípios corretos, não vai dar certo, porque uma relação entre duas pessoas exige maturidade. Tem que ter maturidade, tem que ter jogo de cintura, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter sensibilidade. Então é essa construção. Agora, Deus dá a direção, a pessoa também tem o livre-arbítrio, né? Ela faz as escolhas no processo do namoro. Então é mais ou menos, acho que isso daí. Legal, vocês falaram muito bem e deixa muito claro que não existe uma pessoa perfeita para cada um de nós, até porque se fosse assim, acontecesse algum acidente, ia tirar tudo de ordem. Então é legal vocês falarem isso.
Porque muita gente termina com essa razão, não era da vontade de Deus, eu acho que essa não é a pessoa ideal para mim, a gente não combina, tal pessoa, e aponta os defeitos para outra pessoa, né? Mas aí é interessante também a gente observar agora quais são os pontos para você perceber que está na hora de terminar um relacionamento. Porque nem sempre o relacionamento vai ser saudável, pode ser um relacionamento tóxico, pode ser um relacionamento que afasta de Deus. Quais são os pontos? Eu estou namorando hoje, eu não estou feliz, eu estou em dúvida se eu termino ou não. Quais são os pontos que eu tenho que avaliar? Não é o meu caso, Marissa, eu estou só simulando uma pergunta. Qual que é a hora de terminar um namoro? O que eu mais ouço é as pessoas dizendo assim, não, porque não tem mais o amor entre nós. A gente não pode colocar como base da relação o sentimento. O sentimento ele é muito vulnerável, volátil. O sentimento ele é assim, sobe e desce. Então, a base da relação não pode ser o sentimento. A base de uma relação também não pode ser a aparência, porque a aparência muda com o tempo e a tendência é piorar, não é melhorar, é a lei natural das coisas. Se eu coloco isso como base de toda e qualquer relação, claro, tende a terminar, vai tender ao fracasso. Então eu preciso entender o que é que suporta, o que é a base de uma relação, de um relacionamento. E a base de uma relação, dentro da direção e dos princípios que Deus estabeleceu, é o compromisso, é a aliança que eu estabeleço com o outro. Porque não seja inocente de pensar que o teu sentimento vai permanecer constante, porque é uma ilusão. O sentimento, ele sobe e desce. Tem dias que você acorda com o sentimento lá em cima, tem dia que você acorda o sentimento está lá embaixo. Agora, quando o sentimento está lá embaixo, eu não tenho que terminar, eu não tenho que trocar, não, eu tenho que pensar, cara, eu assumi um compromisso, é minha responsabilidade agora fazer o sentimento crescer. Então vamos voltar a praticar o que a gente praticava antes, vamos voltar a fazer o que a gente fazia antes, vamos alimentar esse sentimento para que ele cresça. Isso é o que eu mais ouço. Agora, qual é, na minha opinião, a razão de um término? A razão de um fim é quando há agressão verbal, agressão física, agressão moral, quando há abuso moral. Eu acho que aí já é um forte indício que já era para ter terminado. Outra coisa é quando a outra pessoa abandona Deus, é quando a pessoa já não quer caminhar perto de Deus. Eu acho que tudo de ruim vai ser consequência desse abandono de Deus, dessa rebeldia contra Deus. Então eu não acho que é quando o sentimento está fraco, eu não acho que é porque a aparência do outro mudou, eu acho que isso não é razão para término. A razão para término é quando o outro deixa Deus e como consequência disso começa a acontecer abuso verbal, moral, emocional dentro da relação. Só mais uma pergunta e você já responde essa. E quando eu não gosto da família da outra pessoa, quando eu não me adapto com a família da outra pessoa, ou até quando um quer fazer sexo e o outro não, também são razões para ter? Então, primeiro a gente falou de observar antes, e eu tenho que observar a família do outro, porque depois que eu assumo um compromisso com o outro, a família dele é minha família também. Quando eu assumo um compromisso com uma pessoa, eu não estou assumindo um compromisso só com ela, mas com a família dela. Então, a observação antes é importante. Ninguém te obrigou a começar um namoro, ninguém te forçou, você assumiu um compromisso porque você quis. Então você tem que fazer dar certo, porque o cristão, ele não ama porque o outro merece, porque o outro é digno. Ele ama porque Deus é amor, ele é filho de Deus e Deus manda amar. Então mesmo que a família do outro seja difícil, se eu sou filho de Deus, eu vou amá-los na mesma intensidade, eu vou cuidar e eu vou fazer de tudo para que dê certo. Então não é uma razão essa. E sobre a questão do sexo, ela é consequência da vida com Deus que a outra pessoa tem. Por isso que antes de namorar, observe, porque se o outro não tem vida com Deus, não é só sexo, é drogas, é bebidas e por aí vai, é um monte de outras coisas que vão afetar negativamente o casamento, ou o namoro, ou o noivado, por aí que vai. Então, sim, quais são as principais razões? Abandono de Deus e agressão. É só frisar aqui uma frase que você falou em uma das suas pregações, que namoro não é evangelismo. Muita gente começa a namorar um não cristão achando que vai converter a pessoa, mas muitas vezes não dá certo. E aí? Namoro não é evangelismo. Namoro não é lugar de você testar se vai dar certo ou não. E namoro não é lugar para você conhecer a pessoa e nem a família dela. Então, cristãos não namoram para conhecer. Cristãos namoram porque já conhecem e têm convicção do que Deus está fazendo. Mas, por exemplo, começou a namorar com essa ideia errada de evangelismo, percebeu no namoro que a pessoa não vai se converter ou não quer a aproximação de Deus, é o momento para terminar? Tudo que começa errado, termina errado. Então, independente da realidade que você está hoje, começou errado, faz uma pausa.
termina, se ajusta com Deus, dá uma oportunidade para a pessoa se ajustar com Deus e começa de novo. Se o outro se ajustou com Deus, buscou e tudo, começa de novo. Se não, sai fora, entendeu? Então tudo que começa errado tende a terminar errado. Então é importante fazer às vezes uma pausa e começar do zero e começar certo. Dentro desse ponto, só falar que é muito interessante, porque o namoro, ele não é um compromisso qualquer, ele é uma aliança com um nível abaixo de intensidade que um casamento, mas é uma aliança. Então tem que se ter muita consciência antes de fazer essa aliança. E aí também, a respeito da questão do término, tem alguns outros casais que estão já num nível muito profundo de impureza sexual, de distanciamento de Deus, mas são pessoas que se amam, são pessoas que dão certo, são pessoas que as famílias dão certo. O que fazer nesse momento? É um momento crítico, porque pode passar pela cabeça também, eu tenho que abandonar, eu tenho que terminar, ou então não tem jeito, é assim mesmo que vai ser. O que fazer? A primeira coisa que eu falo, procure ajuda. É o primeiro ponto. Se exponha, né? Se exponha. Vocês dois não vão conseguir resolver isso sozinho. Procure os pastores da igreja, conversem com eles, confiem neles e se exponham e falem, eu preciso de ajuda. Porque vocês se amam, vocês têm esse compromisso. Tudo está dando certo, mas tem esse problema. Procurem ajuda para cuidar desse problema. E se realmente for necessário atitudes mais radicais, tomem atitudes radicais, por amor à pessoa. Por amor à pessoa. Eu acho que isso é um ponto importante também. Quando a gente olha para o Éden, no momento exato em que eles quebraram a relação com Deus, eles quebraram a relação com o outro. Nenhum relacionamento na humanidade vai dar certo se você estiver longe de Deus e se a outra pessoa estiver longe de Deus. Então, é muito importante que ao longo de toda a relação, Deus seja o centro. Deus criou a família, é impossível da família funcionar sem Ele. É impossível, não existe. Família sem Deus, às vezes, se torna uma microempresa. E aí o casal se tornam sócios de um negócio e os filhos se tornam produtos, né? A gente vê isso acontecendo muito. Então é muito importante que a gente cultive Deus e Deus esteja presente. E sobre buscar ajuda que o Augusto falou, busquem ajuda, mas não qualquer ajuda. Vocês precisam entender que tipo de ajuda vocês precisam e quem é a melhor pessoa para ajudar. Então às vezes a gente busca ajuda, mas você vai buscar ajuda de um relacionamento de uma pessoa que é fracassada em relacionamento, que não vai te dar conselhos de sabedoria, ou você vai procurar uma pessoa que vai trazer conselhos humanistas para você, e não é isso que vai fazer dar certo. Então sim, é importante buscar ajuda, mas é importante buscar ajuda certa, pessoas que não vão ser parciais, que vão tomar partido de um lado ou do outro. Então é importante que você busque ajuda primeiro, de um homem ou de uma mulher de Deus. A primeira coisa tem que ser de Deus. A segunda coisa, essa pessoa tem que ter um case de sucesso, ela tem que ter uma família ajustada para poder te aconselhar. E a terceira coisa, essa pessoa tem que ser imparcial. Ela tem que te falar a verdade, ela tem que te direcionar naquilo que você precisa. Não pode ser uma pessoa que vai tentar te agradar em tudo. Ela tem que te falar a verdade e direcionar você para aquilo que é o melhor para você. Para quem ainda não namora, já assistiu as nossas mensagens, conhece sobre namoro, pesquisou, estudou, estou pronto para namorar. Quais são as dicas? Porque muita gente talvez é tímido demais, exigente demais, seleto demais, e acaba passando um pouco o feeling, o tempo ali de começar a namorar ou de procurar. Quais são as dicas, então, para os jovens, meninas, meninos da igreja aí que querem começar a namorar? Bom, primeiro, observação. Segundo, oração. E eu acho que os dois vão caminhar juntos. A terceira coisa, você se expor. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você é feio, uma dica que eu te dou é sirva na igreja. Sirva nos ministérios, seja uma pessoa que serve muito, porque isso vai te deixar um pouco mais bonito. E as pessoas... Mas é verdade. Servir deixa as pessoas mais bonitas. Então, serve na igreja, você vai ser visto. Quem não serve, notado, não serve. Né? É interessante isso. Então, assim, no ministério infantil mesmo, se você é homem, você está lá ajudando, as meninas vão olhar para você e elas vão ficar encantadas, né? As meninas gostam de um menino que é um bom pai, vai ser um bom pai. Então, sirva na igreja, em todas as áreas, sabe? Isso vai fazer com que as pessoas notem você. Então, quem não é visto não é lembrado, se exponha. E sobre a questão das exigências, baixa um pouco o nível. O que é importante você ter como exigência?
a fé, princípios, valores e o relacionamento familiar. O restante Deus trabalha, o restante Deus faz. Tem muitas pessoas que colocam como exigência, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, tem que cozinhar, tem que não sei o quê, tem que arrumar a casa, ou tem que ter o carro tal. Aí fica mais difícil. Então, acho que essas coisas não são tão relevantes, né? O mais relevante é a vida da pessoa com Deus e com a família dela. O restante Deus vai trabalhar. Baixa um pouco as exigências. Entenda uma coisa, na vida há tempo para tudo. Não perca o tempo certo de começar um namoro, um tempo certo de casar. Não inverta as coisas. Eu vejo muitas pessoas assim, focando muito nos estudos, aí faz faculdade, mestrado, doutorado, aí vai começar a trabalhar, aí lá para os seus 40, 45 quer começar um namoro. Vai ser difícil, né? Não vai ser tão fácil, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo, e é importante que você entenda qual é o tempo, qual é a fase, qual é o momento. Só um comentário interessante sobre o que você falou aí. É sobre a exigência. É interessante porque talvez, se você e aquele fossem exigentes demais em questão de financeiro e aparência, olha como vocês estão hoje, olha como mudaram, como amadureceram, melhoraram, estão melhores financeiramente. Então não tem como eu exigir de alguém hoje aquilo que eu vou querer daqui 30 anos. Então, eu acho que a primeira dica, e o que a gente está falando aqui desde o início, é a questão de consciência. Você tem que ter consciência do seu processo atual. Em que nível você está na sua vida, em que momento você está na sua vida. Esse é o principal ponto, assim, eu acho. Porque, principalmente quando a gente é mais novo, a gente é muito impulsivo. E a gente é muito reativo. E também age muito em prol de instinto, de impulso mesmo, assim. Acaba fazendo muita besteira na vida, né? Então, se você está tendo a oportunidade de ouvir o que a gente está falando aqui, nós não somos pessoas tão velhas e tudo, mas já vivemos um pouco, já passamos por alguns relacionamentos, já criamos uma certa carga, e eu principalmente falo esse conselho: tenha consciência do seu momento, do que você quer para amanhã, do que você foi ontem, que isso vai ser primordial para você saber quem escolher e o que fazer em relação a isso. E as dicas que o pastor falou aqui, de dicas práticas, são incríveis, assim, principalmente a questão de se expor. É servindo que você revela quem você é. Você revelando quem você é, as outras pessoas vão ver, vão se interessar. Isso é importante. O físico é fácil de tratar, mas o caráter é mais complexo. Você tem que levar mais tempo, tem que conhecer mais profundo. Por isso, sirva, se entregue, se exponha. É uma ótima dica. Olha, eu lembrei de uma coisa aqui. Sempre que eu vou contratar uma pessoa, eu observo 3 Cs. E eu tô aqui pensando, eu acho que pode ser uma dica para o namoro bem resumida. Anote. Os 3 Cs que eu observo quando vou contratar uma pessoa, o primeiro C é caráter, né? E dentro de caráter entra a vida com Deus, maturidade emocional, espiritual, entra tudo isso. O segundo C é combinação. Então tem química, tem combinação, tem amizade. E o último C que eu olho é a capacidade. Por quê? Capacidade eu ensino, eu dou, eu pago um curso, eu direciono, é fácil de dar. Agora, caráter e combinação não. E eu acho que isso resume bem aí no processo do namoro. Primeira coisa que a gente tem que observar é isso: caráter, vida com Deus, valores, princípios. Segunda coisa é isso: tem amizade, tem conversa para a vida toda, tem essa afinidade. E a terceira e última coisa é isso: é o físico, é capacidade financeira, de trabalho, é a última coisa. Porque isso tudo, com o tempo a gente se desenvolve. O Renan falou, eu comecei a namorar, eu tinha 13 anos, de novo, não é uma sugestão, né? Eu sou uma exceção. Mas naquele tempo não tinha nada disso de capacidade técnica, de dinheiro, não tinha nada disso. Então, o que talvez aquilo tenha enxergado em mim naquele momento foi justamente isso: caráter, combinação. E aí eu queria até dizer, né, do meu processo, foi o seguinte: eu vi aquilo aqui servindo. Ela estava cantando a primeira vez. Nesse palco aqui, a primeira vez que eu vi ela estava servindo, e aí eu olhei para ela e eu fiquei assim, foi amor à primeira vista, né? E eu cutuquei um colega que estava do meu lado, falei assim: cara, vou namorar essa menina. Ele falou: você é louco, que não sei o que, ela tem 18 anos, você tem 13. A partir daquele momento, eu comecei a orar. E eu orava dia e noite, eu jejuava, sabe? Orei muito
pela Keila. E eu, naquele tempo, com 13 anos, eu já falava assim, Deus, queria tanto casar com ela, queria tanto casar com ela. Eu lembro de um dia falar isso pra ela, quando a gente foi começar a namorar, olha, vamos namorar, mas é pra casar, hein? E eu fico tentando imaginar a cabeça dela ouvindo isso de um menino de 13 anos, né? Ela tinha 18, né? E talvez, quando eu disse isso, eu nem tivesse consciência da complexidade do que eu estava falando. Mas uma coisa que sempre foi muito clara na minha vida foi o propósito. Facilitou muita coisa aí na minha jornada, na minha caminhada. Tem muita gente que espera formar, fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, compra carro, compra apartamento, e aí não consegue encontrar alguém ou não se sente mais pronto para namorar. E é interessante que o legal é construir junto, não é necessariamente ter para depois namorar, é construir junto. Então, eu preciso me preocupar em fundamentar o marido que eu quero ser, mas não o que eu quero dar como marido. O que eu quero dar como marido eu vou construir com o tempo, eu tenho que fundamentar aquilo que eu quero ser. Eu desfruto desse prazer de olhar para minha casa hoje e qualquer lugar que eu olhar, cada cantinho, cada coisinha, tudo eu tenho o prazer de olhar para isso, olhar para a Sara e falar assim, é nosso, construímos juntos. Nada daquilo ali foi construído antes. Eu não estava pronto quando eu conheci Sara. Ela não estava pronta, eu falo profissionalmente, carreira e tudo, economicamente, não estava. Nós construímos e estamos em construção. Mas a gente já tinha muitos princípios já estabelecidos. Família, vida com Deus, a gente já conhecia Jesus, já conhecia a palavra, já conhecia a igreja, já estava em comunhão, serviço na igreja. E aí outras questões que entram, a questão de caráter e tudo. Então muito disso já estava fundamentado. O que não estava fundamentado é o que é fácil de conseguir. É carro, é casa, é estudo, é dinheiro. Estudo é fácil, difícil é caráter, difícil é princípio, valores, isso que é difícil. Hoje em dia se relativiza muito sobre santidade no namoro. É uma característica da nossa geração de ficar perguntando o que é o pecado para poder aproximar o mais próximo possível do pecado sem pesar a consciência de que pecou. Fala um pouco sobre a importância da santidade no namoro e não só chegar perto do pecado, mas tomar distância. Como Paulo fala, de fugir da aparência do mal. A gente fica muito preocupado com o que não pode, né? E fica querendo saber o que não pode, o que não pode. Mas a Bíblia diz, andeis no Espírito, de modo algum satisfareis os desejos da carne. O mais importante nesse processo todo é o casal andar no Espírito. Então, quando o casal não anda no Espírito, olha como que funciona. O namorado vai para casa da namorada pensando assim, meu Deus, me ajuda, porque aquela desviada, aquela satanoa, aquela menina, não sei o quê, me livra dela, incircuncisa, a mulher de Potifar, me livra dela, porque na hora que ela faz aquilo lá eu não consigo controlar, então ele vai assim. A menina que não está no Espírito também está orando na casa dela nessa mesma pegada. Deus me livra dele, que não sei o que e tal. Agora, quando os dois estão andando no Espírito, é diferente até a maneira de orar. Então o menino vai para a casa da menina assim, Deus, hoje eu quero revelar o Senhor para ela. Hoje eu quero mostrar quem o Senhor é para ela. Quando eu chegar lá, ela vai ver como o Senhor fala, como o Senhor se comporta, como o Senhor abraça. Então ele quer ir, a motivação dele é abençoar, é cuidar, é proteger, é zelar por ela. E ela também está em casa orando da mesma forma. Hoje, quando ele chegar aqui, ele vai ver como Deus se veste, ele vai ver como Deus se comporta, como Deus fala, como Deus se relaciona. Então, quando você tem duas pessoas tentando se salvar, você tem dois perdidos. Mas quando você tem dois perdidos se perdendo para salvar o outro, aí você tem duas pessoas se salvando. Eu não sei se deu para entender a lógica. Então, Atos 2,40, salvai-vos dessa geração corrompida, não é cada um tentando se salvar, é um salvando o outro, um abençoando o outro. Então, tem que partir dessa motivação de ser luz, de ser bênção, né? Então, o casal tem que caminhar junto nessa motivação de andar no Espírito. E aí, andando no Espírito, a gente não vai querer ceder a essas pequenas coisas que são passageiras, né? Então, assim, começa a fazer conta. Às vezes é um prazer de 2 minutos, 3 minutos que vai te fazer se sentir sujo, suja, dias. Vale realmente a pena? Sendo que tem um momento certo para você experimentar isso sem dor, sem peso, sem consciência pesada, de uma maneira maravilhosa, espiritual. Então acho que a gente tem que começar a balancear, porque quando a gente começa a pôr na ponta do lápis, a gente vai perceber que vale muito mais a pena esperar para o momento certo.
É muito importante a gente frisar a santidade no namoro, porque Deus não coloca o sexo para o casamento privando o namoro do prazer, é protegendo, porque no namoro a gente ainda não está pronto para o que é o sexo. Muito legal. Para a gente encerrar a última pergunta, para quem já namora aí, sei lá, não vou pôr um tempo, mas para quem já está namorando, qual que é o feeling, qual que é o tempo de falar assim, cara, agora eu preciso começar a pensar em casamento, olha, vamos começar a planejar, vamos começar a sonhar. Qual que é o starting, sabe? Tipo assim, eu preciso casar. Dentro desse raciocínio que a gente está criando aqui desde o início, eu acho que é um princípio novo a respeito de namoro, que a gente tem que estabelecer e temos que falar sobre isso mais vezes, pregar mais sobre isso. Uma vez, há muitos anos atrás, eu ouvi uma missionária falando sobre isso e eu me assustei até. Aí agora, depois de anos, olha para você ver que interessante, aqui no De Volta para Casa, o Juan deu esse parecer, esse caminho dentro de um relacionamento. Quando você decidir namorar, você já sabe que é para casar, você já sabe que a pessoa é certa, você não está testando, você não está fazendo nada disso. Não test drive, né? O namoro já é uma aliança sendo construída ali. Então isso é um princípio que a gente tem que passar a adotar, passar a distribuir esse ensinamento, a divulgar isso. Vocês que já estão namorando, saibam que vocês já têm uma aliança de namoro que já é um primeiro passo para o casamento. Agora, se você está namorando, você olha para o seu namorado, para a sua namorada e não enxerga esse futuro com ele, aí precisa de ajuste. Precisa parar, precisa buscar a orientação de Deus, orientação das pessoas certas, para poder ajustar isso. Mas eu acho que desde o início você já tem que pensar. Mas também não é aquele peso, um peso negativo de que tudo, já é o casamento, já é o casamento. Não, tem que ser construído, mas essa consciência já tem que estar, eu acho que desde o primeiro dia. Na pregação de semana passada, eu comentei que Deus confirmou para mim primeiro do que depois para a Mati que era para a gente namorar. Então eu sempre assustei muito ela, eu sempre fui muito sonhador, sempre pensando lá na frente, e a Má sempre foi muito pé no chão. Uma semana que eu conheci a Má, Deus falou para mim que ela seria a mulher da minha vida, mas Ele não falou para ela. E eu não esperei Ele falar para ela. Então, uma semana eu cheguei e falei assim, Deus me falou que a gente vai ter um relacionamento, que a gente vai casar. Ela assustou. Demorou 8 meses para Deus mostrar para ela e para a gente começar a namorar. No dia que a gente começou a namorar, eu falei, daqui 2 anos a gente casa. Assustou de novo. Mas, de fato, tá dando 2 anos. O coronavírus prolongou um pouquinho aí, mas a gente vai casar. Por isso que é legal, né? A gente já começar com esse objetivo, olha. Um aprendizado interessante é ter calma. Não assusta a dona. Espera Deus falar com ela também. Bom, se você já entra no namoro com um propósito correto, que é formar uma família, e se você já entra com um mínimo de maturidade emocional, financeira e espiritual, de fato, o tempo de namoro, o período de namoro, ele não vai ser muito longo. Então, a gente já entende isso. A segunda coisa é que a Bíblia diz, deixará pai e mãe para se unir à sua mulher. E para deixar pai e mãe, você precisa ter completa maturidade emocional, porque a partir daquele momento são vocês dois para resolver os conflitos, os problemas. Não tem mais essa história, vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai, vou dormir lá, você agora vai dormir na sala e eu não. Os dois têm que ter maturidade completa emocional para resolver os problemas. Tem que ter maturidade financeira, então a partir do casamento são vocês dois, tem que cortar o cordão com os pais, a dependência financeira, e a terceira coisa é maturidade espiritual. Então, quando é que a gente entende que chegou o momento certo para o casamento? Quando a gente já desenvolveu maturidade espiritual, maturidade emocional e maturidade financeira. Então os dois estão prontos para dar um passo a mais, porque casamento é uma coisa muito séria. Casamento é para gente madura, casamento não é para qualquer pessoa. Casamento é para gente madura, porque casamento é algo muito sério. Agora, eu quero tirar um pouco do peso do casamento, porque muitas pessoas falam, não casa não, vai casar para quê? Casamento é algo maravilhoso, assim, a expressão talvez máxima do céu na terra. É um lugar, é um negócio sensacional, incrível. Casamento é tão bom que se eu soubesse eu tinha casado antes. E olha que eu casei com 19 anos
anos e não me arrependo. Foi uma das melhores coisas que eu já fiz e experimento e vivo até hoje na minha vida. Então, sim, você que é jovem, você que é adolescente, sonhe com o casamento, porque casamento é algo maravilhoso. Agora, quando que o casamento dá certo? Quando Deus faz parte do processo. Quando Deus não faz, de fato, eu tenho que concordar com as pessoas, é algo ruim. Por quê? Porque só funciona se Deus faz parte. Então, o momento certo é quando vocês desenvolvem, enquanto casal, essa maturidade. Então, olha para o Éden. A primeira coisa que Deus deu para o homem foi a sua presença. Depois, Deus deu para o homem trabalho, e o trabalho do homem envolvia cuidar, cultivar e proteger. Então, percebe que tem uma lógica, tem um processo, né? Então, é importante que a gente desenvolva essa maturidade de vida espiritual, vida emocional e de vida financeira antes de entrar para um casamento. Só para a gente encerrar com chave de ouro, então, e a gente tem 3 áreas, né? A área espiritual, a área emocional e a área financeira. Deem dicas práticas de como amadurecer nessas 3 áreas: emocional, espiritual e financeira. Dá um livro, hein? Mas, resumindo, tudo começa a vida com Deus. Então, eu nunca vou entender quem eu sou se eu não entender o nós, né? Se eu não entender a família, eu não entendo quem eu sou. Então, tudo começa com vida com Deus, intimidade, relacionamento. Não é religiosidade, é relacionamento. Porque quando eu me relaciono com o pai, eu sei que eu sou o filho. E quando eu me entendo como filho, eu desenvolvo minha maturidade emocional. Então, eu não tenho problema de estima, eu não tenho problemas de oscilação, não. Então, primeiro, vida com Deus. Vida emocional é consequência de vida com Deus e vida material é consequência de vida espiritual e emocional. Então, quando eu estou bem com Deus, eu estou bem emocionalmente e, consequentemente, eu vou trabalhar de maneira mais assertiva, porque eu sei o propósito do filho na terra. Então, assalariados, funcionários vão trabalhar por salário, filhos vão trabalhar pelo propósito. Então, toda vez que eu estou ajustado com Deus, entendendo o meu propósito, eu sou assertivo na minha maneira de trabalhar, eu trabalho de maneira correta e aí o resultado é consequência natural, entendeu? Então, assim, a melhor forma de desenvolver essas 3 coisas é voltando para uma intimidade com o pai. Desenvolvo o meu emocional e, consequentemente, eu desenvolvo a minha questão do trabalho e financeira. E dentro disso, mais um ensinamento que eu aprendi com o Juan, que a gente estuda para tanta coisa na vida, né? A gente estuda para o vestibular, estuda para entrar na escola, para um concurso, para alguma coisa, para tirar a carteira, mas não estuda principalmente para o casamento. E aí eu vou ampliar. A gente às vezes não estuda para a vida, e a gente precisa estudar para a vida. O que eu estou querendo dizer a respeito disso? Estude sobre sabedoria. Como aprender sabedoria através da Bíblia. Tem um livro mesmo que eu estou estudando que chama Homens Sábios. A editora Fiel publica de graça lá. É só entrar no site, cadastrar, você baixa. É de graça o livro. E é um profundo ensinamento sobre provérbios. Então estude provérbios. Estude a palavra, se aconselhe, busque sabedoria para você, ouça seus pais, as histórias para você analisar, observar, aprender com os erros, aprender também com os acertos, seus avós também. Então eu acho que essas são dicas práticas e tudo está dentro disso que a gente tem falado desde o início, de observação, de uma busca intencional, e principalmente em relação a Deus, que eu acho que estando bem com Deus, o resto tudo é consequência. Agradeço desde já vocês dois mais uma vez, a disponibilidade, a generosidade do coração de vocês, que Deus abençoe. Vamos orar. Quer falar mais alguma coisa? É nóis. Quer falar mais alguma coisa? Vamos orar e aí a gente encerra. Pai, obrigado pela vida do Juan, pela vida do Augusto que estão aqui. Pai, obrigado pelo compartilhado saber, pelo compartilhado das experiências, Pai. A minha oração é que possamos estar formando uma geração que vai ter um namoro para formar uma família para o Senhor, Pai. Que vai ter um namoro santo, que vai ter um namoro que te agrada, que vai ter um namoro que serve de exemplo para outras pessoas e que não vai viver desesperado para namorar, mas pelo contrário, vai viver para te honrar, vai viver para te servir e o namoro vai ser algo que vai acontecer nesse processo, Pai. Em teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. É isso aí, pessoal. Se você ainda não assistiu a última mensagem, tá aqui no YouTube, corre lá, assiste. Se você gostou desse bate-papo, mande para os seus amigos, mande nos seus grupos, seja qual grupo for, manda lá. E é muito importante para a gente que você se inscreva, que você curta e que você compartilhe. Então ajuda aí, comenta e manda para o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Grande abraço. De manhã nós temos culto aqui às 10 horas da manhã.
te espero e logo que essa pandemia passar, a gente está junto para dar um forte abraço, tá bom? Deus abençoe.